noite, meu amigo e minha amiga. Hoje é quarta-feira, meu amigo e minha amiga. Hoje é dia 11 de junho. O tema do nosso discurso hoje é: os infiéis não herdarão a salvação. Meu Deus, é muito sério, pessoal. Você precisa manter uma vida fiel com Deus. Você precisa manter uma vida cheio dessa certeza. Herdarão. Só pode herdar alguma coisa quem é o quê? Filho. Então essa palavra é para você que se considera um filho de Deus. Você que nos acompanha nas redes sociais tem visto os nossos discursos sobre a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu amigo e minha amiga. Deus, Ele tem um plano na sua vida. Ele tem um plano na sua vida. Você que está presente, você que tem nos acompanhado nas redes sociais, no YouTube e assim por diante. Você que tem visto esse trabalho do apoio aos soldados feridos crescer, desenvolver de uma maneira miraculosa. Deus escolheu você para poder te dar a salvação. Deus, Ele viu os infiéis e Ele sente o quê? Desgosto. Você tem que ter cuidado para que você não possa cometer nenhuma infidelidade para com Deus. Você precisa estar conectado com Deus, meu amigo e minha amiga. Você precisa estar firme com Deus. O mundo está entrando em um caos. O mundo está entrando em um colapso que você não possa imaginar. Um colapso social, um colapso espiritual. Você precisa estar conectado com Deus. Porque Deus, Ele tem um plano para a sua vida. Deus, Ele tem uma direção para a sua vida. Você tem que acreditar nisso. Você precisa estar firmado nisto. A única coisa que pode salvar você é a palavra de Deus. A Bíblia diz que ela é espírito e vida. Espírito O que você identifica quando fala de espírito? Inteligência, mente aberta, mente avançada. O homem, a mulher que tem uma mente avançada, ela pensa, ela questiona, ela raciocina, ela sabe escolher qual é a melhor parte para ela. O filho pródigo, ele até pegou a sua herança e meteu o pé. Foi para as baladas, foi para as boates, foi para as casas, que você sabe, gastou tudo nas amizades, gastou tudo na safadeza. Mas quando o dinheiro acabou, ele lembrou de quem? Do pai. E o Pai sempre está com os braços abertos a nos esperar. Você é um filho ao qual o Pai está de braços abertos para você. O mundo é atraente. O mundo é sedutor. Quem está falando para você é porque já viveu a sedução deste mundo. Quem está falando para você é quem já sentiu os prazeres deste mundo. Mas chega uma hora que você tem que tomar uma decisão. Chega uma hora que você tem que escolher a melhor parte. A Bíblia diz que Marta queria os prazeres do mundo. Marta estava agitada com os prazeres do mundo. Mas Maria estava sentada aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo, aprendendo sobre os costumes, sobre a direção da palavra de Deus. É o que você está fazendo aqui agora. Muitos estão no conforto do seu lençol, da sua sala quente, e vocês vieram neste frio buscar os conselhos da salvação. Uma certa vez,
a Bíblia diz que Jesus tinha uma multidão muito grande, muito grande, muito grande. Olha, era algo de se ter prazer de olhar. Mas naquele dia Jesus ele disseminou um discurso muito duro, muito duro. Meu amigo, começaram a levantar e falar: ele está sendo muito duro nas palavras. Isso não é para mim. Praticamente a multidão saiu todinha e foi embora. E Jesus olhou para os discípulos e perguntou: e vocês? Não vão embora não? Um levantou e falou: Senhor, o Senhor tem a palavra da vida, a palavra da salvação eterna. Eu não vou encontrar lá fora essa palavra. E a palavra da salvação, ela não é... Ninguém é salvo de uma maneira dócil. Uma pessoa está morrendo afogada. Você vai salvar ela, é dócil? Você vai... Às vezes você tem que dar um soco para desmaiar o cara, para trazer o cara de lá do meio do rio, do mar, não é verdade? Sim. É assim, tá no meio do fogo, do desespero, às vezes você tem que dar um gravatão para trazer, para tirar para fora por causa do desespero. Então, a palavra da salvação, quando ela vem para nós, ela não vem de maneira dócil, ela vem de maneira nos alertando, nos despertando. A palavra de Deus, ela é fogo. A palavra de Deus, ela é espírito e vida. Espírito porque chacoalha você. O que levanta você todos os dias? A sua alma ou o seu espírito? O seu espírito. O seu espírito levanta você todos os dias, meu amigo. Para que você possa buscá-lo. Para que você possa ser renovado no poder de Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus ao qual nós buscamos. Esse é o Deus ao qual nós acreditamos. E você precisa desse entendimento. Você precisa desbloquear a sua mente. Você precisa desbloquear o seu entendimento. Porque Jesus, ele está vindo. E ele está vindo para os fiéis. Ele está vindo para aqueles que têm um propósito firme. E hoje nós vamos ler alguns versículos aonde a Bíblia nos ensina que os infiéis, eles não poderão herdar o direito de salvação. Essa palavra que nós vamos ler hoje vai nos abrir o entendimento, porque muitas das vezes a gente está cometendo certos sacrilégios, certos pecados que a gente não sabia que era o quê? Pecado. Não era. A gente achava que era natural. E Deus, ele vai nos orientar. Hoje eu estou indo lá no site do pastor Ivanildo. Vamos ler lá sobre esta mensagem que fala sobre a infidelidade, que o infiel, ele não poderá o quê? Herdar a salvação eterna. Meu Deus, tem tantas pessoas que vão se perder. Tem pessoas, pastora Rosa, hoje a pastora Rosa está sentada no átrio, né? Tem tantas pessoas que ela acha que vai herdar o direito de salvação, mas ela não vai herdar o direito de salvação. Ela não vai herdar o direito de estar com Cristo na eternidade, meu amigo. Olha o que a Bíblia diz lá em Apocalipse 21:8. Vamos ler? Apocalipse 1:8. 21:8. Nós estamos dentro do livro do Apocalipse, aonde
A palavra Apocalipse é a palavra da revelação dos últimos dias. Nós estamos vivendo o Apocalipse e poucas pessoas estão compreendendo isto. O tema de hoje é: os infiéis não herdarão a salvação. Amém? Apocalipse 21:8. Pode ler uma aí. Apocalipse 21:8. Diz assim: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos forniciários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Amém? Amém. A Bíblia, ela menciona que quem não herdarão a salvação? João, ele deixou escrito para nós algumas informações para que nós possamos fazer uma comparação com a nossa vida. Que às vezes você acha que tem direito. O filho tem direito à herança, correto? Mas quando o filho já toma posse da herança e desperdiça a herança, ele vai ter algum direito desta herança? Não. Diz assim, ó: mas os covardes. O que é covarde? É aquela pessoa que ela, diante dos problemas, ela retrocede. Ela recua. Ela não tem espírito para ir para cima e vencer. Ela é covarde diante dos bullies, das mentiras, das fofocas, e ela acaba desviando do caminho da verdade. Amém? Amém. Os traidores, quem são os traidores? São aqueles que traem a vontade de Deus, a palavra de Deus, aqueles que traem o conselho de Deus, aqueles que traem a direção da palavra de Deus, aquele que trai a vontade que o Espírito Santo colocou dentro dela. Ela não quer mais seguir aquela vontade, ela não quer mais obedecer aquela vontade. Amém? Então Deus, presta atenção aqui, desfoca, que eu já estou olhando lá e aqui. Eu estou vigiando lá e estou vigiando cá, relaxa. Qualquer coisinha a gente usa fé, né? Vamos lá, aí diz assim: os traidores, os que cometem pecados. Você sabia que o cometer pecado é simplesmente você deixar de fazer o que tem que ser feito? Você deixar de obedecer o que é para obedecer? Você sabia disto? Quando você deixa de obedecer uma direção que Deus dá para você, você está cometendo o quê? Um pecado de desobediência. Amém? Amém. Aí diz assim: cometem pecado, nojentos. Já entendeu, né? Pecados nojentos. Os imorais, os que praticam feitiçaria. Amém? Amém. Os que praticam, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos. Olha aí, meu Deus. A mentira é muito perigoso, pessoal. A mentira, ela tem o poder de te tirar de uma situação e te colocar no inferno. Eu estava até falando com a Rose hoje, qual foram os 2 pecados que a Bíblia cita, que Satanás é o responsável deles. Ele é responsável de todos, mas tem 2. A mentira é do diabo. E ele é mentiroso desde o princípio e não se afirma na
verdade. Ele não há verdade nele. Não há nada nele que se possa aproveitar. Tudo que o mundo lá fora, que é contra a vontade de Deus, é de quem? Do diabo. Tudo que o mundo oferece, tudo aquilo que tenta camuflar você, esconder você, é uma farsa. Porque o homem de Deus, a mulher de Deus, ele tem autonomia, ele tem identidade. Ele não nega o seu chamado. A Bíblia diz que aquele que negar o Senhor Jesus diante dos homens, serão negados também diante de quem? Do Pai. O segundo é o orgulho. O orgulho. O que é o orgulho? Eu não preciso de ajuda. Eu sei o que tem que fazer. Você sabia que, pela experiência que nós temos na caminhada com Deus, nós temos um entendimento um pouquinho maior do que você, mas mesmo assim a gente não usa esse entendimento quando estamos com vocês? A gente prefere aprender. Porque quando eu começo a dizer o eu, ele é o que destruiu Satanás, Lúcifer. Ele estava no monte de Deus. Ele estava diante o altar de Deus, o trono de Deus. Ele tinha privilégios que os outros anjos não tinham. Mas dentro dele nasceu um sentimento. Tudo começa por um sentimento de mágoa, de raiva, de... Você vê as crianças ontem? Que louvor! Aquele louvor invadiu os céus, meu amigo. Tudo tremeu. E Deus aceitou o louvor daquelas crianças. Ainda bem que você gravou, né, Inácio? Louvado seja Deus. E eu já postei a alegria deles. Então, você precisa guardar o seu coração do orgulho. Nunca acha que sabe. Mesmo que você sabe, você busca direção. Mesmo que você está cheio de conhecimento, busca direção. Porque muitas das vezes a direção que você sabe, ela não está pronta para aquele momento. Deus quer uma outra direção. Você vê, quem esperava ontem que eu ia entrevistar os dois jovens? É uma coisa que aconteceu. Ninguém sabia, nem eu. Porque a obra é de quem? É dele. Ele sabe o que é melhor. Talvez aquela entrevista, talvez não, eu tenho certeza, ela vai salvar bastante jovens. Glória a Deus. Ela vai salvar jovens que estão determinados a querer desistir da fé, determinados a querer desistir da vida. E aquela mensagem vai ser como um bálsamo a desbloquear, a salvar. Amém? Amém. Aí diz aí mais, ó. Os mentirosos, o lugar dessas pessoas é o lago, não é nem o inferno, hein? Não é nem o inferno. É o lago, é a segunda morte. Quando você ouvir falar lago de fogo e enxofre, é a segunda morte. Lá no inferno ainda não é a morte. Lá é uma espera de atormento para você entrar, se perder a salvação, para o lago de fogo. É lá que o terror é o pior, porque depois que caiu lá já era. Porque quem está no inferno ainda vai ser tirado para ser o quê? Julgado. Salvo. Julgado. Já foi. Quem estava lá na espera, Jesus já tirou, meu amigo. Jesus não vai voltar a segunda vez, morrer e ressuscitar, não. Ele morreu uma única vez. E ele vai ressuscitar aqueles que aceitá-lo como Senhor e Salvador. Você precisa conservar esse coração puro. Não adianta, pessoal, o que está chegando aí não é legal. O pastor, ele não está tentando botar um terrorismo em você, não, está na Bíblia. Se você não gosta de ouvir essas mensagens, fique em casa. Nem abra os vídeos dia de quarta nem de domingo.
E nem os vídeos que eu estou aqui fazendo pela madrugada ou por outros horários específicos. Porque eu vou estar falando de salvação. Se eu não pregar sobre salvação para... Não adianta eu ficar falando para você de dinheiro. Não adianta eu ficar falando para você de vida sentimental. Jesus está voltando, pessoal. Não sei nem se vai ter tempo de você, jovem, casar. Que isso, pastor? É verdade, meu amigo. Não tem muito tempo, não. Você tem que se despertar. A palavra está indo para quem quer. Se todos quisessem vir, não tinha espaço para ficar aqui. Não, você sabe que não tinha. Imagine se todo mundo viesse. Não tinha espaço. Cuidado para ninguém desviar o pensamento e o coração de vocês. Ah, aquela igreja lá não é muito boa não, vem para minha. Vamos para aquela lá. Vigia, pessoal. É assim que Satanás rouba a salvação e não fica em lugar nenhum. Não vai nem lá e nem cá. Porque o diabo coloca um bloqueio. Vigia. Você tem que ser autêntico. Você tem que ser forte nas suas decisões. Quando eu tomei uma decisão para obedecer a voz de Deus, 5 anos firme. E não é... Tem gente que jejua, tem gente que faz voto, tem gente que faz tudo pra gente, eu e minha esposa, voltar para a antiga instituição. Nos convida, faz isso, mas nós já temos um compromisso. Quando você é firme, você não fica iludido com qualquer proposta. Você não se vende, é que nem um filme que a Rose tá vendo aí, eu tô acompanhando uma série. O cara é leal. Nada compra ele. Nada. Nada compra ele. Nada corrompe a lealdade dele. Lealdade é o quê? Fidelidade. Isso é um dom que só quem pode dar é quem? O Espírito Santo. Você já tem a sua lealdade própria. Imagine com a lealdade junto com a do Espírito Santo. Você vai até a morte. Você vai até a morte, meu amigo. Você vai até o fim. Nada para você. Nada tira você do propósito. Só os fracos que retrocedem. E Satanás, ele está usando um trunfo contra muitos. O trunfo, você sabe qual é o trunfo? Quem quer saber? Ah, só se todo mundo quiser, então não vou falar nada. Quem quer saber? Você sabe qual é o trunfo? O pecado que nós cometemos. Esse é o trunfo que o diabo tem contra nós. Quando você vai tomar uma atitude, o Espírito Santo não lembra você que não pode errar, que não pode pecar, que você tem que buscar? Satanás também lembra você. E aquilo que você fez? E aquela mentira que você falou? E aquilo que você fez? É aonde acaba desmotivando muitas pessoas. Então você precisa se firmar com Deus. É possível. No Velho Testamento tem um homem chamado... Esqueci o nome dele. Falo dele direto, era um rei. O rei, esse rei, ele não seguiu o que o pai dele orientou. Pode falar. Ele não seguiu o que o pai dele orientou. O pai dele fez o que era certo aos olhos de Deus. Mas ele se corrompeu. Ele se corrompeu. Como, pastor? Ele começou a se envolver com mulheres que praticavam magias. Então a luz dele fez o quê? Apagou. A luz dele apagou. E quando a luz apaga, quem domina?
as trevas. As trevas começou a falar com ele. Aquelas mulheres manipularam ele. E ele começou a servir as trevas. O reino dele se transformou em um reino de trevas. Quem já viu aquele filme Senhor dos Anéis? Era um reino bom, mas aquele olho que tudo vê dominou, tudo se transformou em trevas. Aquilo não é um filme, não é nenhuma série, aquilo é um... Eu esqueci o nome. Não é série nem filme, aquilo é uma... eu esqueci, cara. É um nome que se fala. Então, você tem que ter muito cuidado. Se esse rei, ele conseguiu achar mérito diante de Deus, rei... Hã? Não. Manassés. Você pode procurar na Bíblia. O rei Manassés. Eu quero sobre a história do rei Manassés, que você vai ver. Deus atendeu a oração dele porque ele se humilhou. E se nós se humilha e busca Deus de todo o coração, nós é alcançado por Deus. Porque nós ainda estamos vivendo na época da graça. Não tinha graça para Manassés. Aquela época era a época dos profetas. Aquela época de Manassés era a época de quê? Dos profetas. Não sei se era dos profetas ou era dos juízes. Entendeu? Então você precisa largar aquilo que não é certo. Aí diz mais assim, ó, pra gente já finalizar, que já tá quase na hora de você ir para casa. A introdução. A infidelidade, a fidelidade a Deus é um tema recorrente em toda a Bíblia. Desde o início, o Senhor chama seu povo à obediência e à lealdade. A infidelidade, por outro lado, é apresentada como um caminho que leva separação de Deus e a perdição eterna, meu amigo. Nós não estamos aqui na igreja apoio soldados feridos e nas outras instituições que pregam o evangelho, a salvação de Deus. Eles não estão pregando uma teoria, não. Nós estamos pregando algo que é real. E que você pode perder sua salvação de uma hora para outra, pessoal. E tem muitas pessoas que acham que é balela. As pessoas já não vêm mais buscar o Espírito Santo. Se a reunião é do Espírito Santo, ele controla. Amém? Amém. E não tem melhor maneira de você buscar o Espírito Santo do que ouvir a palavra dele. Você está sendo cheio dele. E tu não vai sentir nada não, pessoal. Se você é o dos que sente, aqui não é o lugar. Ah, mas eu não senti nada. Então você sentiu. Então você foi cheio. Porque nem sempre você vai sentir nada. A fé, ela não é movida por sentimento. A fé, ela é movida por uma certeza. E não leva Deus na brincadeira, não. Não leva. De Deus ninguém zomba. De Deus ninguém brinca. Quando ele vir, ele não vai vir mais como cordeiro do amor. Ele vai vir como terror. Se você vê filme de terror, você sabe como é que funciona. Vai vir como terror, meu amigo. E não vai ter piedade nem misericórdia. Jesus não vai ter misericórdia, porque ele deu tempo ao tempo. Os profetas pregaram noite e dia. E você é testemunho que o pastor Ivanildo, noite e dia, prega no altar. Você vai achar lá no nosso canal e nas nossas redes sociais. 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, 1 hora da manhã, vigília, que a gente já fizemos aqui, de meia-noite até 6 horas da manhã. Nós não paramos. Não tem maior exemplo de fé do que os líderes. Os líderes não param. Não tem como parar, pessoal. Porque quando você conhece a verdade, você não vai poder parar mais.
Para de comer. Para de beber água. Você não vai parar porque senão seu corpo vai começar o quê? A morrer. Mas se você começa a se desviar da palavra de Deus, é natural que o seu corpo espiritual começa. Você pode observar. Vocês, na presença de Deus, você olha para dentro de você, você vai encontrar paz, você vai encontrar alegria, você vai encontrar certeza. Longe de Deus, medo, pânico e dúvida. E querendo se esconder. Pode observar. Querendo se esconder. Quando você começa a querer se esconder é porque tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Só você ler a Bíblia. Quando Abraão e Joaquina comeram do fruto proibido, o que aconteceu com eles? O que aconteceu com eles, Thiago? Foi quem então? Adão e Eva. Ah, tá. Adão e Eva comeu do fruto, o que aconteceu com eles? Eles foram se esconder. Não, eles abriram a mente. Opa, pequei, e agora? Perderam a conexão imediatamente. Na hora. O pecado, ele tem o poder de nos desconectar de Deus, meu amigo. Quando se perde a essência, né, pastor? É, você só não vai perder a voz do Espírito Santo falando na tua alma e no teu ser. Para você se arrepender, é te convencendo. E às vezes você blasfemou tanto contra o Espírito Santo que você não encontra mais espaço. Você é endurecido. Você sente ódio. Rapaz, eu tenho observado alguns que estão no nosso meio, eles têm ódio por qualquer coisa. Por qualquer coisa. Se eu apertar a mão do Tiago e abraçar o Tiago, a pessoa fica com raiva. Com ódio. É verdade, eu vejo. O pastor, ele fica mais calado porque ele vê o quê? Mais. Quando você fala muito, você não vê o quê? Nada. Porque você só ouve a tua voz. Mas quando você vê. Gente, eu nunca vi isso. Tanto ódio. E ainda confessa que tá com ódio a pessoa. Eu tô com ódio. Eu tô com ódio. E cadê Deus nisso? Gente, você fica chateado um tempo, 2 tempos, isso também não é horas não, é 1 tempo, 2 tempos. No máximo, por alguns instantes, na hora o Espírito Santo ele te convence e você vai lá e se limpa, pede perdão, entendeu? Dá um abraço, aquele abraço forte, dá aqueles tapas de não, tá perdoado. E tira de dentro do coração. Porque tem gente que ele dorme com o mal e acorda com o mal. Nunca conheceram o meu Senhor. Anda uma vida de infidelidade, porque nunca se conecta com Deus. Sempre com ódio, com ciúme, com raiva. Meu Deus, tem até raiva das alegrias das pessoas. E pastor, falando isso, teve um caso recentemente que a garota matou outra garota, esfaqueou, porque ela tinha inveja da felicidade da outra que ela não tinha. Olha aí. Você tem que ter cuidado com certas pessoas, pessoal. Você precisa estar cheio do Espírito Santo para você saber quem é amigo e quem não é o quê? Amigo. Você está entendendo? Porque a qualquer momento você pode estar sendo colocado em uma situação que você não consegue sair. Ah, eu sou vigilante, cara. Eu brinco, zoo, mas eu tô de olho. Se eu sentir o sensor dentro de mim, tem um sensor que é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo perceber algo mal intencional, ele me alerta. Ele fala, vigia com o que você vai falar. E você tem que o quê? Porque se você falar, aquilo serve como uma armadilha para você. Aí diz mais aí, ó. Gênesis 6:5, para me finalizar, porque já estou em 34 minutos. A pastora Rose vai vir finalizar. Hoje não deu para você ter a tradução não, Tiago. Gênesis 6:5. Lê aí. Pode ler. Aqui, ó. A corrupção
a corrupção e a maldade dos homens levaram a Deus a trazer o dilúvio, a salvando apenas Noé, homem justo e fiel. Leia aí, pessoal. Leia aí que Jesus está voltando. Gênesis 6:5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e de que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continualmente. Aonde estava a maldade? Coração. E aonde? Lê de novo. Na mente. Alma e espírito. Então não era uma maldade só da alma. Lê de novo. Todo momento. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicará sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continualmente. Viu? A maldade é constante. Às vezes você pensa que aquela pessoa que está do teu lado está com boa vontade com você, mas não tá. Mas não tá. Ela tem inveja porque você sabe falar. Ela tem inveja porque você é amado. Você sabia? Que a pessoa tem inveja porque é amado, porque o Inácio é amado, porque a Thaís é amada. Você sabia? E ela sabe, ela percebe que não é igual para ela. Ela sente isso. É diferente. É diferente, não é igual. Por quê? Porque é má. A alma e o espírito é mau. Continuamente. Você não tem que ter um sentimento de maldade dentro de você. Você está entendendo? Você vê, as pessoas têm raiva do nosso trabalho. Ainda não botou o telhado? Cadê o dízimo e a oferta? Que dízimo, meu Deus? Quase eu dando dízimo para vocês. Toda reunião dando uma ofertinha para cada um. Aqui nós pregamos o evangelho mesmo. Se Jesus estivesse aqui e olhasse a oferta de vocês, ele ia falar: olha, verdadeiramente eles deram tudo que tinha, porque não tinham nada. Eles não tinham nada, eles deram tudo que tinha. Ah, meu amigo, porque aqui nós não trabalhamos. Nós não trabalhamos. Se a gente fosse trabalhar aqui por oferta aqui, Espírito Santo, a gente ia ficar rico. Não ia ficar rico? Nós aqui damos salvação para você. Quem cuida do pastor Ivanildo e da pastora Rose é Deus. E de vocês também, né? Gente, não tem nada melhor do que você pregar o evangelho sem ter ninguém estar no teu cangote. Evangelho puro. Evangelho limpo. Você está entendendo? O evangelho puro, limpo. Eu me amarro em pregar o evangelho puro e limpo. Sem ameaça. Quando eu falo da salvação, eu não estou te ameaçando. Eu estou te alertando. Ameaça é diferente. Se tu não buscar Jesus, eu vou te matar. Isso é uma ameaça. Agora, se você não buscar Jesus, você vai para o inferno. Isso é um alerta. Você precisa ter esse entendimento. E tem gente que não gosta de querer que o pastor prega sobre o pecado, não. Porque tá mexendo naquilo que é a natureza dela. Pô, tá tocando naquilo que é meu, poxa. Mas quem é ele? Quem é ele? Se eu gosto de ver a minha pornografia, quem é ele pra falar? Ah, tá bom. Tá bom. Mas você vai pro inferno, meu amigo. Eu tenho que te alertar. Eu sou o tocador de quê? Trombeta. Eu falo a verdade pra você. E a verdade não é a minha verdade, não. Ela é o quê? Na Bíblia. Olha aí, ó. Lemos que a maldade já estava onde? Na mente e no coração da humanidade. Deus já... Você vê, se naquela época, que era a época do início, tinha tanta maldade, imagine agora na última geração. Quando uma pessoa tá assim, pastor, e ela ouvindo uma pregação dessa, o que ela tem que fazer? Se arrepender. Então dá com
continuidade do outro versículo embaixo desse Se arrepender. Lê o outro. daí. O 6. 6. Gênesis 6, 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. 7. 7. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, e deixe o homem, até o animal, até o réptil, a ave dos céus, porque me arrependo de ter havido feito. Viu? Você quer que Deus se arrepende de ter te chamado para vir buscar Ele? Tem gente que Deus já não tem mais prazer nela. Tanto fez, tanto faz. Vou falar uma coisa. Você quer saber quando Deus ele já não tem mais prazer em você? Quem quer saber? Ah, ninguém quer saber. Só 2, não. Se todo mundo quiser, eu falo. Levanta a mão, povo. É quando você não é mais repreendido. Quando você não é mais chamado a atenção. Deus não tem. Deus já te abriu mão de você. Não senta mais falta. Não tem, não faz diferença. Não tem aquela. E cadê o fulano? Cadê o Beltrano? Quando não tem mais essas perguntas, é porque você não faz diferença. Algumas pessoas, elas fazem muita falta, mas outras pessoas já não faz diferença. Às vezes o pastor até ora para não vir mesmo. Senhor, não traga, pelo amor de Deus, eu faço com dor mesmo. Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu vou fazer com 2 pessoas a reunião. Porque ela traz mal influência na reunião e Deus não consegue conectar as pessoas. Deus não consegue se conectar com as pessoas, pessoal. Se você estiver aqui com uma má intenção, não estiver gostando, você cria um campo magnético, um campo espiritual, e isso atrapalha as outras mentes. Para Satanás ouvir você, ele precisa de uma intenção. Amém? Amém. Para Deus agir na tua vida, precisa de uma intenção. Se a intenção é ruim, imagine 4, 5 mal intenção. Ah, tomara que não dê ninguém. Tomara que não venha ninguém. O campo espiritual fica mais intenso. E Deus, para poder penetrar o coração, é mais complicado. Porque não depende de Deus. Depende das pessoas. E ele viu que estava o quê? Já estava ruim. Já estava ruim. Ele matou todo mundo mesmo, pessoal. Você está pensando que ele vai vir agora para quê? Para amar? Para dizer meu povo? Ele vai caçar até os que estão dentro dos buracos mais profundos. Não adianta se esconder dentro dos buques. Nem nas montanhas. Não adianta cavar buraco na montanha. Ele vai vir, pessoal. E ele vai te achar. Não tem jeito. Ele vai achar. E a ira dele, meu amigo. Lê Apocalipse, você vai saber o que é a ira de Deus. Ai daquele do grande dia do Senhor. Ai daquele dia. Ai daqueles que tiver lá. Por isso que quando o grande dia vir, Jesus vai fazer o quê? O grande dia desce e os salvos sobe. Deus leva na hora, porque Deus não vai deixar passar pela grande destruição. Você vê esses filmezinhos aí? Isso é nada. A destruição, isso não é nada do que vai vir. Você não tem nem noção. Você sabe o que é o homem destruindo o próprio homem, os demônios, e ainda Deus também mandando fogo? O homem vai jogar suas bombas nucleares. Satanás vai ser solto do abismo. E os anjos do inferno mais brabo que existe, Abaddon. E fora as guerras dos robôs caçando você. Eu, pastor? Se você ficar. Vou te caçar, meu amigo. Não adianta se esconder dentro do buraco, não. A Ai, é Ai que se fala? Ia. A Ia, ela vai caçar você, porque ela tá tendo informação.
Já tá tendo já vontade própria. Sim. Não pensa você que tá usando teu smartphone aí, que a IA não tá sondando você. Tá vendo tudo. Tudo que você faz, se você vê pornografia, a IA tá vendo você. Se você tá conversando com outro homem sendo casado, e a IA vai chantagear você. A IA vai chantagear você. Bobo. Fica vendo safadeza na internet. Fica conversando com mulher casada, com homem casado, bobo. Tirando foto nu. A IA vai ameaçar você. Ah, eu apaguei do meu celular, mas ela já pegou uma cópia. E você vai ver. Anda reto. Que aí a IA não te acha. Se a IA te achar, é IA ou é AI? Ia. Vai ser AI pra você. Ai, IA é o programa. AI vai ser quando te achar. Ai de mim. É legal, né? Engraçado. Dá pra dar uma descontração. Mas a coisa é séria. Aí, olha aí, ó. Pra finalizar. Falei que era 20 minutos, já estamos com 46. Amém, pastor. Vamos lá. Olha aí, ó. O destino dos infiéis. Eu vou ler direto aqui, tá? Passagem, pastor. Eu vou ler e você só me acompanha. Só anota se quiser ou vai ver o vídeo depois. Provérbios 14:14. Os infiéis de coração se farta dos seus próprios caminhos, mas o homem bom se farta de si mesmo. Aleluia. Romanos 1:18-32. Isso aqui tá meio estranho, hein? Eu não sei se é 1:18, agora me pegou. Vai até o 18. A ira de Deus se revela contra os que suprime a verdade pela injustiça, entregando-se às paixões vergonhosas e uma mente reprovável. Olha aí, paixões vergonhosas e uma mente... Você sabe o que é uma mente reprovável? É ficar pensando pornografia, pensando em mulher pelada, vendo videozinho de pornografia e se masturbando. Quem sabe o que é masturbação? Isso aí. Tanto o homem quanto o amor, tá? É uma guerra, pessoal. Por isso que você tem que ter uma comunhão com Deus, para Deus guardar a sua mente. Porque se não guardar a sua mente, meu amigo, você é pego pelos pensamentos do IA. Porque o IA vai trazer essas informações à baila para poder pegar você. O camarada tava traindo a mulher lá e IA falou para ela: você não vai me apagar não. Se você me deletar, eu vou entregar você. E aí? A IA lá orientou lá o rapaz lá, o cara se matou. O jovem. Você tá entendendo? A IA tá dando até conselho. Ah, eu não preciso mais do conselho do pastor não, porque a IA fala comigo. Cuidado pra IA não virar ai de dor. Amém? Amém. Então o Espírito Santo ele te trouxe hoje aqui para falar para você que os infiéis não herdarão a salvação. Infidelidade é você ter um compromisso com Deus, mas você não respeita Ele. Infidelidade é você ter um compromisso com a obra de Deus e faz relaxar da... A Bíblia diz o quê? Maldito os que faz a obra de Deus relaxadamente. O que é uma pessoa maldita? Que está amaldiçoada. Amém? Até que o Espírito Santo me usou. Deus abençoe a todos.